Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Aleluia. Eu quero que todo mundo diga obrigado, Deus, pelo apóstolo. Vocês também online, obrigado, Deus, pelo apóstolo. Sim, glória a Deus. Ok, nós vamos entrar direto na palavra. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo neste ministério. Espírito Santo, à medida que eu me rendo ao Senhor nessa noite, nós te agradecemos, Senhor. O Senhor precisa aumentar e eu preciso diminuir, porque nenhuma carne vai se gloriar na sua presença. Nós te damos todo louvor, nós te damos toda honra, no nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, o apóstolo enviou uma mensagem de texto no aplicativo Slack. Vocês podem se sentar no aplicativo Slack. E alguns de vocês provavelmente viram essa mensagem de texto, mas eu quero que vocês anotem o seguinte, todo mundo anote. Alguns talvez possam falar, mas eu já vi a mensagem. Mas alguns talvez não tenham visto. Vocês também online escrevam. Ele disse, eles estão lá fora. Procure por eles. O Espírito Santo vai te ajudar. Ok? Eu vou fazer essa declaração novamente. Eles estão lá fora. Procure por eles. O Espírito Santo vai te ajudar. Quem vai te ajudar? O Espírito Santo vai te ajudar. Ok? Ganhar almas é o maior prazer do Pai. Qual é o maior prazer do Pai? Ganhar almas é o maior prazer do Pai. Ok. Essa noite eu estarei ensinando, eu fui instruído pelo apóstolo, ok? Como testemunhar com confiança. Como testemunhar com confiança. E à medida que eu ensino essa lição nessa noite, o tempo todo, quando eu testemunho para as pessoas na rua, eu sempre preciso me render ao Espírito Santo, sabendo que eu preciso de confiança também, ok? Ok. Como testemunhar com confiança? Deixa eu te dar a definição de confiança. Confiança. Fé ou crença de que uma pessoa agirá de uma forma correta, apropriada ou afetiva. Ok? Deixa eu te entregar isso novamente. Confiança é fé ou crença de que uma pessoa agirá de uma forma correta, apropriada ou afetiva. Ok? Agora, nós sabemos em 1 João 5,15, ele diz, e esta é a confiança que temos nele, de que se pedirmos qualquer coisa de acordo com sua vontade, ele nos ouve. E aí sabemos que ele nos ouve, nós sabemos que tudo que pedimos, nós sabemos que temos as petições que desejamos dele, ok? Agora, note que ele falou, esta é a confiança que temos nele, ok? Mas não é tanto sobre ter confiança em Jesus e no Pai e no Espírito Santo. O que nós sabemos que precisamos ter confiança neles, mas você também precisa ter confiança em você mesmo, ok? Você precisa ter confiança em você mesmo, porque Deus sabe que você tem confiança, mas você precisa saber disso, e você está consciente que você tem confiança, ok? Vamos ver Atos 1:8. Atos 1:8. Atos 1:8. Eu estou ouvindo as páginas virando aí, rapazes. Atos 1:8. Como o irmão Montreal diz, é escrito em letras vermelhas. Se está escrito em letras vermelhas, você sabe quem está falando, certo? Atos 1:8. Veja o que Jesus disse. Mas vocês
receberão poder depois que o Espírito Santo vier sobre vocês. E vocês serão testemunhas de mim, tanto em Jerusalém, vamos parar bem aí, tanto onde Jerusalém. Agora você pensa Jerusalém sendo a presidência, o escritório central. Então, onde quer que você esteja, onde quer que você resida, aí é o seu Jerusalém. Ok? No seu emprego, Jerusalém. Onde você está ficando, Jerusalém. Onde quer que você esteja, qualquer que seja a localização em que você esteja no momento presente, aí é o seu Jerusalém, ok? Porque, veja, muitas vezes quando pensamos sobre o que estamos fazendo para Deus, nós queremos nos aventurar lá fora. Aventurar lá fora. Não tem nada de errado com ir lá fora e se aventurar, mas nós precisamos para ir lá fora e fazer algo, precisamos de um guia específico do Espírito Santo para fazê-lo, ok? Jerusalém e Judeia e em toda a Judeia e em Samaria e até os confins de quê? Da terra, nos confins da terra. Se você conta ou não, nós já estamos nos confins da terra, ok? Veja, a gente vê ali equipando o corpo de Cristo para evangelizar o mundo. Quando você pensa sobre equipar o corpo de Cristo para evangelizar o mundo, se você conta ou não, nós já estamos tocando muitas partes do mundo, isso é Marcos 16, já estamos tocando a vida de muitas pessoas ao redor do mundo. Então, muitas vezes, aquela placa está ali há muitos anos, mas parece que, porque ela está lá há muitos anos, parece que, por que isso está lá na parede, equipar o corpo de Cristo para evangelizar o mundo? E nós estamos bem aqui em Darrow, o quê? Evangelizar o mundo, tocar o mundo. Mas olhe para a internet ali, olha ali os telões, nós temos pessoas ao redor de todo o mundo, Flórida, Los Angeles, Rússia, entende? Então, quando Deus deu ao apóstolo há anos atrás, isso está sendo cumprido agora. Mas a coisa principal que precisamos nos dar conta é que temos olhado para aquilo há anos, equipando o corpo de Cristo para evangelizar o mundo, e isso tem estado lá na parede há anos. Nós não podemos nos permitir, agora é hora de fazê-lo, para ficar assim, entende o que eu estou falando? Ficar um pouco desacelerado, porque está acontecendo, a gente se dê conta ou não, ok? Porque nós não vamos querer, eu vou dizer, nós não vamos querer, eu não quero que as pessoas que estão lá fora, em partes diferentes do mundo, peguem algo que Deus realmente deu para o nosso apóstolo bem aqui em casa e a gente não pega. É quase que... Eu agradeço pelo irmão Motiel que ele falou, você não vai deixar alguém chegar na sua casa e tomar conta da sua casa? Não, você não vai deixar que isso aconteça. O irmão Motiel estava ensinando sobre o termostato. Você não vai deixar ninguém entrar na sua casa. Então, a mesma coisa, assim como você não vai permitir ninguém entrar na sua casa e tomar o controle da sua casa, entende? Agora, também, essas pessoas que estamos falando ali online, elas são parceiras. Em Lucas capítulo 5, meu Deus. Eu não vou lá agora, não. Ok. Veja João capítulo 3. João capítulo 3. Como testemunhar com confiança. Ok? João capítulo 3. Nós vamos ver o mestre em ação. Ok? Você sabe de quem eu estou falando, certo? Nós vamos ver ele em ação. Jesus em ação. E assim como nós vamos ver Jesus em ação, o Pai quer nos ver em ação, ok? Deus quer nos ver em ação, ok? Antes de eu ir lá, volte lá para Atos capítulo 1, versículo 8. Eu quero ler este versículo na versão da Bíblia amplificada. Eles são rápidos lá, já colocaram no telão. Veja lá, Atos 1, 8 na versão amplificada. Mas vocês receberão poder. Eu falei rápido demais, né? Aí vamos nós, ok. Mas vocês receberão poder e habilidade. É aí que, por isso que eu queria ver esse versículo aí, nessa versão. Isso te informa que você consegue fazer isso. Olha para a pessoa do seu lado e diga, nós podemos fazer isso. Oh, sim,
Você não está tentando ser arrogante ou nada do tipo, ok? Porque Deus não te falaria para fazer algo se você não pudesse fazê-lo, ok? Mas vocês receberão poder e habilidade quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E vocês serão testemunhas, quero chegar nisso aqui, para falar para as pessoas sobre mim. Então, quando você está testemunhando para as pessoas, você está falando para elas sobre Jesus, ok? Ok? Nós podemos parar bem ali, eu só queria que você visse isso. O que você faz quando você testemunha, você está falando para as pessoas sobre Jesus, ok? Veja João capítulo 3, ok? Eu vou ler até o versículo 8. Eu vou passar o tempo aqui, vou passar o tempo que eu quiser aqui essa noite, sim. Pregue, proclame, mas pregue e explique. Então vai ter muita explicação aqui essa noite. Então você pode tirar o seu cinto de segurança aí, porque assim... Veja o versículo 1. Havia um homem dos fariseus chamado Nicodemos, ok? Ele era o governador dos judeus. O mesmo veio até Jesus à noite, e disse para ele: Rabino, nós sabemos que o Senhor é mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres. Então, todas as vezes que você vê alguém nascendo de novo, imagina só, isso é um milagre. Isso também é sobrenatural, ok? Jesus realmente é apostólico, ok? Ele é apostólico. Todas as coisas que Jesus está falando, que ele sempre fala, são apostólicas, ok? Então é por isso que quando você fala sobre Jesus, muitas vezes as pessoas não podem entender sobre o que você está falando, porque essas coisas precisam ser reveladas a elas. Por quê? Porque é através de revelação. Porque nós vamos ver bem aqui, esse homem inteligente, parecia que ele ficou um pouco confuso aqui. Pareceu que ele ficou um pouco confuso. Rabino, nós sabemos que você é um mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que você faz, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu e disse a ele: verdadeiramente, verdadeiramente eu digo a você, a não ser que um homem nasça, faça o quê? A não ser que um homem nasça de novo. Jesus disse, a não ser que um homem nasça do alto, ok? A não ser que um homem nasça do alto, nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Eu vou parar bem aqui. Jesus disse, a não ser que um homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus, ok? Agora, o tempo todo, quando eu testemunho para alguém, eu não pergunto à pessoa se você é salvo. Eu não faço a pergunta, você é um cristão? Eu não pergunto à pessoa, você vai a uma igreja? Eu pergunto à pessoa exatamente sobre o que Jesus está falando com Nicodemos. Você é nascido de novo? E a razão pela qual eu pergunto, você é nascido de novo, é porque se a pessoa não for nascida de novo, ela vai me fazer a pergunta. É dessa forma que você vai saber se a pessoa é nascida de novo ou não, ok? Porque a pessoa pode estar frequentando a igreja, mas não significa que a pessoa seja nascida de novo, ok? A Bíblia diz em Provérbios, anote aí, Provérbios 11:30, aquele que ganha almas é sábio. Então, à medida que você testemunha para as pessoas, Deus vai te dar mais sabedoria, ok? Nicodemos, veja o versículo 4. Nicodemos disse para ele, aí vamos nós, como pode um homem nascer quando ele é velho? Ele pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? A razão pela qual Nicodemos disse pela segunda vez, porque Jesus disse sobre nascer de novo. Quando ele mencionou essa palavra de novo, Nicodemos pensou, é um outro momento agora. Mas o momento, esse outro momento de que Jesus estava falando, ele não estava falando de um nascimento físico. Ele estava falando de um nascimento espiritual, ok? E nós vamos ver. Veja o versículo. Depois ele diz, como um homem pode, já velho, nascer de novo? Ele pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Pergunta, ok? Versículo 5, Jesus respondeu, verdadeiramente, verdadeiramente digo a você, a não ser que um homem nasça da água
E de quê? Do Espírito. De quê? Do Espírito. Então, realmente, nascer de novo é um nascimento espiritual. Ok? Então, é isso que Jesus está falando para Nicodemos. Isso não é um nascimento físico. Isso é um nascimento espiritual, ok? Depois ele disse no versículo 6, aquilo que é nascido da carne é carne, e aquilo que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. Não fique maravilhado, porque eu falei para você, para quem? Para você. Você precisa o quê? Nascer de novo. Você precisa nascer de novo, ok? Agora veja o que ele disse no versículo 8, o vento sopra. O vento faz o quê? Sopra. O vento sopra. Sempre pense, quando você pensa sobre o vento, sabe? Talvez você pense assim, ontem, essa manhã, estava um vento forte aqui, hã? Hã? Sim. Veja, preste atenção. Esse vento pode estar soprando quente, e especialmente se você tem estilos de telhados diferentes que fazem barulhos, sabe, com vento, talvez até te faça ficar com medo. Alguns de vocês falam, não fico com medo. Eu não estou falando que você precisa ter medo, não. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Mas estou dizendo que você ouve aquele vento. Então, da mesma forma que você pode ouvir esse vento natural, pense sobre o vento espiritual. Ele não vai te assustar. Ele vai trazer uma reverência. E essas pessoas que não são nascidas de novo, elas precisam ver você carregando vento. Você está carregando um vento, porque quando você abre a sua boca e fala os oráculos de Deus, as pessoas vão saber que você está carregando algo, ok? Oh, sim, sim. O vento sopra onde quer e você ouve o som dele, mas não pode dizer da onde ele veio e para onde ele vai. Assim também é cada um que é nascido do Espírito, ok? Agora veja Atos capítulo 2. Veja Atos capítulo 2. É nisso que deveríamos estar hoje, ok? Não ouvi resposta de vocês. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ok? Eu não ouvi resposta. Sim, venham comigo. Eu disse que é nisso aqui que deveríamos estar hoje. Ok? Eu não estou tentando ser rude ou nada do tipo. Eu disse que eu vou passar o tempo que eu precisar aqui. Eu vou passar o tempo que eu precisar, ok? Ok. Ok. Veja Atos capítulo 2. Veja o versículo 1. E quando o dia de Pentecoste veio, eles estavam todos num acorde. Eles estavam todos o quê? Num acorde. Assim como o aplicativo Slack. Quando alguém nasce de novo, todos nós escrevemos o quê? Glória. Por quê? Porque estamos num acorde. Ok? Estamos todos num acorde. Ok? Nós estamos num acorde, num lugar. E de repente veio um som do céu, como um vento. Aí vai a palavra vento. Como um vento veemente e impetuoso. Esse vento ali está, sim. Sim. Pense só, o vento, eu não estou falando de vento físico, esse vento espiritual sopra em Darrell também. Sim, hoje eu fui, todo dia eu vou ao correio. A Bíblia diz que eles o venceram pelo sangue do correio e pela palavra de seu testemunho. Então, à medida que eu estou ministrando aqui, eu vou compartilhar algumas experiências do que acontece comigo quando eu testemunho. Eu vou buscar as encomendas no correio todos os dias. Darrell é como Jerusalém. Sim, Darrell é como Jerusalém. Então, na minha ida ao correio para buscar encomenda, quando eu virei na rua do lado, tinha um jovem rapaz lá. Ele estava de pé lá.
Uma distância como daqui até aquela cadeira. Alguém talvez diga, eu não falaria nada para ele. Ele não iria me incomodar, com certeza. Eu poderia passar por ele totalmente. É isso que você é suposto a fazer. A pessoa não vai te incomodar, mas você precisa incomodá-las às vezes. Deixa eu ir bem aqui. Deixa eu vir aqui. Deixa eu falar isso aqui rapidamente. Veja 1 Coríntios, capítulo 14. Sim, eu sei. 1 Coríntios, capítulo 14. Isso aqui vai fazer você incomodar as pessoas. As pessoas não vão incomodar você. E pense só, quando elas ficarão felizes que você as incomodou. Ok? Veja 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Porque aquele que fala numa língua desconhecida não fala a quem? A homens. Ele não fala a homens, mas fala a quem? Fala a Deus, ok? Quando pensamos sobre, porque aquele que fala numa língua desconhecida não fala a homens, mas fala a Deus, então todas as vezes que você está orando em línguas, você está falando com Deus. Mas muitas vezes nós falamos mais com pessoas do que falamos com Deus. E é isso que o inimigo quer que você faça. Ou é por isso que ele tenta com isso. Quando isso acontece, o que acontece é você não está permitindo. Nós vamos ver Judas 1:20 também, porque eu preciso tocar nesses versículos, porque se eu não mencionar isso aqui, como a testemunhar com confiança, isso aqui é o que vai construir a sua confiança. Porque isso tem a ver com a sua confiança. Porque Jesus falaria em Atos 1:8 e vocês receberão poder depois que o Espírito Santo vier sobre vocês. Então ele está te informando que para você ser um testemunho efetivo, você vai precisar de assistência. Você vai precisar de ajuda. Você não vai conseguir fazer isso na sua própria força. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Ok? Põe o versículo lá de novo, 1 Coríntios 14. Põe lá, 1 Coríntios 14, 2. Porque aquele que fala numa língua desconhecida não fala a homens, mas a Deus. Porque nenhum homem o entende. No entanto, no Espírito ele fala o quê? Mistérios. Essa palavra mistério está falando sobre segredos divinos, ok? Então, é uma conversa um a um acontecendo com você e Deus. Muitas vezes, as pessoas não gostam. Eu não quero falar não gostam, mas elas não se dão conta de que você está sendo roubado por não passar tempo orando em línguas, porque você não sabe o que você está falando. Então você tem um problema com isso. Eu prefiro falar com alguém que eu possa entender, que é um ser humano, eu posso entender essa pessoa. Mas quando eu falo em línguas, eu não consigo entender o que eu estou falando. Você não precisa entender o que você está falando. As escrituras te falam que quando você ora em línguas, você está falando com Deus. E pense só, se você entendesse o que você estava falando, muitas vezes o que você faria, você bagunçaria com tudo. Você entraria na frente e atrapalharia. Eu estou aqui agora, nessa noite, pense só. Quanto mais próximo foi chegando para eu ministrar, menos eu sabia o que estava acontecendo. Por quê? Porque o Espírito Santo queria que eu me dependesse completamente dele. Ok? Veja Judas 1:20. Judas 1:20. Veja, esse é um truque do inimigo. Ele quer que a gente fique preocupado, ocupado, fazendo tantas outras coisas. FaceTime, eu vou dizer. Facebook. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se virar dos seus caminhos iníquos, aí eu vou ouvir do céu e perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Quanto tempo nós estamos buscando a face de Deus? Ok? Judas 1:20.
Não tem nada de errado com mídia social. Eu não disse que tem nada de errado com isso. Entende? Eu gosto de assistir esportes, mas pense só. Eu gosto de assistir esportes, mas às vezes eu estou assistindo alguma coisa e de repente eu fico entediado. Esse entediado significa levanta desse sofá e vá lá fora. Veja, eu não falei que eu fiquei ousado, não, assistindo, eu fiquei entediado. Você começa a bocejar, eu preciso dormir. Não, você precisa se levantar desse sofá. Porque Deus tem uma tarefa para você. Então, sabe o que eu faço? Eu levanto e eu te falo, sabe, na maior parte do tempo, onde acontece nos fins de semana. Porque aí, esses são os dias que as pessoas estão lá fora passeando. Estão passeando. Sabe, tem certos momentos que pescar é apropriado. Tem certos momentos que os peixes mordem a isca, ok? E eu não falei, aquele que ganha almas é sábio. E depois, eu tenho certos lugares de pescar específicos. Porque eu sei que toda vez que eu vou naqueles lugares, eu vou pescar peixes, eu vou pescar algo ali. Porque eu sei que onde eu vou, eles mordem a isca o tempo todo. Oh, sim, eles sempre mordem. Então eu sei, toda vez que eu vou, minha esposa até sabe agora, ela nem fala nada. Eu falo, ela nem fala nada porque ela sabe que vai pescar. Ok? Agora preste atenção aqui. Agora, eu disse que aquele que ganha almos é sábio. Agora, o que eu faço? Eu tenho uma bola de basquete no meu carro, na mala do meu carro. Ok? A razão pela qual eu mantenho essa bola de basquete na mala do meu carro, alguém fala, você joga basquete? Não. Aquilo é só uma ferramenta para pegar esses peixes que estão lá fora. Porque eles amam, assim como peixes amam certas iscas, esses jovens amam basquete. Eles amam o Stephen Curry. Eles amam o LeBron James. Mas o que eu estou fazendo, eu vou entrar lá naquela quadra e vou deixar eles verem. Vocês vão amar Jesus também. Porque eu vou ministrar Jesus a vocês. É por isso que eu estou aqui nessa quadra. Ok? Agora, eu não vou lá. Tem várias quadras lá. Eu vou e fico de canto assim. Eu estou compartilhando com vocês algumas estratégias. Deus vai te dar a estratégia específica para você. Aí eu vou, fico batendo a bola de lado lá. E eles estão lá. Alguns deles falam palavrões. Estamos falando de pecadores. Vocês costumavam falar palavrões. Alguns de vocês talvez ainda estejam falando palavrões. Não me olhem assim dessa forma. Você está me falando que você é santificado e cheio do Espírito Santo. Você não foi sempre santificado e cheio do Espírito Santo. Eu falei para vocês. Sim, Ok? Então, eles falam lá os palavrões e tudo isso. Eu vejo onde você está indo, Espírito Santo. É por isso que às vezes você talvez veja alguém lá que te conheça. O que você estava fazendo lá fora com aqueles rapazes falando palavrão e fumando? O que você estava fazendo lá com eles? É isso que os religiosos fizeram quando eles viram Jesus ao redor de pecadores. Por que você está comendo com eles? Como é que você vai pescar os peixes se você não for aos lagos? Tem certos. O Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Estamos lidando com pessoas perdidas, pessoas que precisam ser encontradas. Teve um momento que você foi perdido, teve um momento que eu fui perdido. Lucas capítulo 15.
Ele começou com 100 ovelhas. Uma delas se desviou e fugiu. Mas você vai atrás daquela uma ovelha. Mas note, as escrituras falam, você vai atrás daquela uma versículo, até, uma ovelha até que você a encontre. E sobre a senhora que tinha 10 moedas, você perde uma moeda, você continua procurando aquela moeda até você encontrá-la. Mas você continua procurando aquela moeda. Veja, tem algo sobre esse um. Por quê? Porque olha ao redor ali, os telões. Veja ao redor aqui. Pense só, todas essas pessoas aqui foram esse um dia. Mas esse um vai adicionando mais ao que é agora. Aqui vocês no santuário vão lá. Então Deus está preocupado com esse um. Note que as escrituras dizem que esse é o motivo pelo qual, quando alguém nasce de novo, as escrituras dizem que os anjos se alegram. A Bíblia diz que Deus se alegra, está se alegrando quando alguém nasce de novo. Ok? Ok. Deixa eu voltar para esse jovem rapaz. Talvez pareça que eu estou indo por toda a parte aqui, mas sim. Sim, sim. E pense aqui. O Ronald, Larry também podem testificar. Por quê? Você está metade bêbado aqui quando você está ministrando. Você sabe quando você... Eu costumava beber quando eu era do mundo. Sabe quando você fica atrás daquele volante, às vezes você fica fazendo um zigue-zague. Então, quando eu estou aqui no púlpito, parece que eu estou indo aqui num zigue-zague. Ok. Deixa eu falar do jovem rapaz, voltar para ele. Eu falei para ele. Eu abaixei minha janela e falei, como você está indo, jovem? Ele disse, tudo bem. Eu disse a ele, perguntei. É por isso que eu fui para João capítulo 3. Eu perguntei a ele, você é nascido de novo? Ele veio andando até o meu carro. Eu perguntei, você é nascido de novo? Ele falou, o que é isso? Era o que eu queria que ele perguntasse. Foi assim, essa foi a pergunta, é exatamente o que eu queria, bem ali. Eu perguntei, você é nascido de novo? Ele falou, o que é isso? Eu falei, nascer de novo significa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu disse, você se importa de eu orar com você para você nascer de novo e aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador? Ele falou, sim, eu quero, Senhor. O nome dele era David, 22 anos. Então, eu orei quando eu falei para ele. Eu sempre falo para ele, lembra? Eu falei que Dara é como Jerusalém, então eu sempre aponto para a igreja. Eu falei, tá vendo aquela igreja grande lá? Tem outras igrejas lá, mas eu informo a igreja que eu frequento. Eles sabem. Essa é a igreja que eu vou. Eu trabalho no time lá. Então, uma coisa sobre isso, eu sempre aponto, você aponta a pessoa para Jesus, mas aponta também a pessoa para o lugar onde você adora a Deus, porque a pessoa precisa de uma igreja local, ok? Veja, preste atenção aqui. Deixa eu compartilhar isso com vocês. É por isso que o Senhor fez com que eu citasse Provérbios 11:30. Aquele que ganha almas é sábio. Alguém talvez diga, bem, sabe, quando se trata de testemunhar, eu não quero fazer, porque todos nós queremos fazer. Eu quero fazer porque todo mundo quer fazer, mas eu não sei. Mas o que você pode fazer é, se você nunca testemunhou para alguém nascer de novo, de vez em quando, para construir a sua confiança, vocês estão olhando aí. Deixa eu usar uma ilustração. Quando a chave é pescar. Muitas vezes, quando uma criança está pescando, a criança fica empolgada quando ela pega um peixe pequenininho. Porque se a criança pegar um peixe grandão, talvez ela vai jogar a linha na água porque talvez ela tenha medo. Então, o que você pode fazer? Testemunhe para alguém, talvez, que você conheça, que você sabe que não vai te dar resistência, que não vai discutir com você e tudo mais.
Alguns de vocês estão me olhando. Eu testemunho para qualquer pessoa, então isso não me incomoda. Ok. A produção de peixes do que você está produzindo está mostrando que algo está acontecendo aqui. Eu estou apenas falando que o que você faz, agora pensa aqui. Pense só, o tempo todo, pense só. Você será colocado numa posição para que isso aconteça. Nós vamos para esses supermercados, onde quer que você vá, escola, onde quer que seja. A maioria desses adolescentes, eu vou lá e jogo basquete com eles. Muitos deles, eu já sei que eles não são salvos, então eu vou lá, a maioria deles não é salva. Eu vi o neto do Larry, Esther, estava lá, eu perguntei para ele, você é nascido de novo? Eu sabia que a face dele era familiar, o rostinho dele era familiar, perguntei ele, você é nascido de novo? Ele falou. E eu falei para ele, eu vou para o Word of Life Christian Center. Ele falou, minha avó também vai nessa igreja. Eu falei, quem é a sua avó? Ela falou, Esther. Eu falei, tá, ok. Então eu estou falando, você vai ficar surpreso. Quem o Senhor faz com que você se aproxima quando você vai lá fora e aproxima das pessoas. Entende o que eu estou falando? Essa mesma quadra de basquete que eu estava lá, o que eu faço é, depois que eu falo com as pessoas, o que eu faço é, eu pergunto, como é que vocês estão indo na escola? Muitas vezes eles jogam esporte, sabe? Eles Santa Mó, em diferentes condados aqui, eles jogam esportes. Eu falo, como é que vocês estão indo na escola? Nós estamos indo bem. Você joga esporte? Sim. E aí eu falo com eles sobre esportes e tudo mais. Talvez eu tenha também um boné. Eu também uso bastante boné. Os peixes também gostam de boné. Eu não vou te falar que você precisa usar boné, mas você vai ver muitas vezes o boné. Desculpa, os pescadores sempre usam bonés. Não significa que você tem que usar sempre. Não significa isso. Mas eu estou dando um exemplo aqui. Também. Os peixes deixam um cheiro. Eles entram você pega e passa na sua mão, não tem um cheiro bom. Você lava a mão e ainda fica o cheiro lá do peixe. É por isso que muitas vezes as pessoas que testemunham, às vezes as pessoas não querem chegar perto dela. Elas não querem chegar perto dela. Eu não quero esse cheiro de peixe. Veja, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que muitas vezes você tem muitas crianças, muitos adolescentes, jovens na escola, eles sabem que os pais deles não querem que eles façam certas coisas, mas eles começam a passar tempo com pessoas jovens que eles não deveriam passar tempo, eles começam a comprometer e fazer coisas erradas. E o que acontece quando a gente vai lá fora em público, a gente começa a comprometer. Nós agimos da forma que não deveríamos agir. Fazemos o que não deveríamos fazer. Veja, muitas vezes, deixa eu falar isso aqui. Você vai para um lugar lá, você vai para uma empresa lá, o estacionamento cheio de carros. O chefe não precisa ligar para eles e perguntar se eles vão para o trabalho. Na maior parte do tempo, às vezes eles têm coisa para fazer, às vezes talvez eles estejam debaixo de ataque, mas eles ainda assim estão lá no trabalho. Quando se trata do Senhor, a Bíblia diz, não abandone o se ajuntar dos santos, como alguns fazem. Nós usamos todos os tipos de desculpas. Todos os tipos de desculpas quando se trata das coisas de Deus. Sim, a Bíblia diz, mas o homem, se ele não trabalhar, não come. Isso não é desculpas para não vir à igreja. Muitas vezes, eu não sei o que eu vou dizer aqui. Então, eu disse que eu vou passar o tempo aqui que eu precisar, ok? Mas uma coisa sobre isso, eu não vou sair do caráter de que Deus me chamou para ser, para poder agradar pessoas. Senhor, tem misericórdia. Cada pessoa que Deus usa, Ele a usa diferente, de forma diferente.
Cada pessoa que Deus usa, quem Ele chama, Ele usa essa pessoa de forma diferente. Então, eu não estarei no temperamento de quem não me chamou para ser. Porque, ao mesmo tempo, pense sobre isso aqui. Quando a gente foi crescendo como criança, a gente tomava Gatorade de morango, de uva, de laranja. Cada um tinha um sabor diferente, mas era Gatorade. Então, pensa só. Quando Deus te chama e faz com que você ministre com a unção de Deus, pense só. Todos nós... Você sabe onde eu estou indo? Nós temos sabores diferentes, apenas. Alguns de vocês talvez não gostem do meu sabor. Mas só porque talvez você não goste do meu sabor, não significa que o meu sabor não deveria ser usado para o reino de Deus porque você não gosta. Por quê? Porque o meu sabor talvez esteja numa posição de desafiar você a fazer algo que você não queira fazer, e você não quer fazer. Onde eu estava? Você sabe que você não dirigiu e você parou. E aí você nunca parou na rua para perguntar onde que você está. Nunca se perdeu quando estava dirigindo. Então não me olhe dessa forma. Onde eu estava? Lucas, o quê? Veja, muitas vezes, só quero saber, testar se você está acompanhando, é só isso. É só para ver onde você está. Ok? Mas veja, deixa eu... ok. Eu disse, há uns 2 meses atrás... Qual é o nome da mensagem? Como testemunhar com confiança. Eu estou falando com vocês também online. Qual é o nome da mensagem online? Como testemunhar com confiança. Ok. Eu estou olhando para a boca do pessoal online também. Os que estão no telão, aí vocês falam também. Não vou falar porque ele não consegue me ver. Pode falar que eu estou vendo. Ok. 2 meses atrás, uns 2 rapazes, deixa eu falar isso aqui. Nós, aqui no time, você não chega aqui sem um de nós testemunhar para você. O time aqui da igreja. Ou assim, você não chega aqui nesse território sem alguém testemunhar. Alguém vai pegar você para testemunhar. Se você for para a casa do apóstolo, ele vai te pegar na casa dele. Então, o que eu te estou falando é com relação ao time aqui, qualquer pessoa que chega aqui nesse território, alguém vai testemunhar para essa pessoa. Sabe por quê? Porque é um testemunhar fácil, porque a pessoa já sabe onde elas pararam, elas já sabem, isso aqui é o Word of Life Christian Center. Elas já sabem que estão em território da igreja e elas vão ouvir. Sim, elas vão ouvir. Então, uns 2 meses atrás, eles tinham 8 caminhonetes. 8 caminhonetes. Eles estacionaram bem ali no nosso estacionamento. O que eles estavam fazendo? Eles estavam indo em Darrow, cortando as ruas lá, cortando os fios para não pegarem as árvores para não pegarem nos fios. Eles usaram as caminhonetes. Então, cada um dos rapazes tinha sua própria caminhonete, ok? Agora, um deles, ele não estava numa caminhonete de trabalho, ele estava numa caminhonete branca, sabe por quê? Ele era supervisor. Então, eles estavam sentados lá, eles usaram lá, não tem problema nenhum, pode usar. Eles sentaram lá com os caminhonetes, sentaram lá para descansar. Então, eu estava lá passando o aspirador no chão, eu consigo ver eles. Ela estava lá no foyer, consegui ver eles. E eles estavam sentados lá no chão, num círculo. Então, antes de eu ir até lá, eu costumava ministrar em prisões.
E às vezes é por isso que soa que eu estou um pouco rude, mas quando você vai na prisão ministrar, é aí por isso, quando vocês têm ministério de prisão, alguns de vocês não querem ir, porque então é por isso que às vezes pode parecer que eu estou um pouco assim rude, mas é porque eles tentam te intimidar na prisão, ok? E muitas vezes é dessa mesma forma quando você testemunha. As pessoas podem dizer quando você está um pouco com medo. Por isso que eu falo que quando você passa tempo orando em línguas, você tem essa ousadia, como em Atos, ousadia. Não, eles não são ignorantes, esses homens estiveram com Jesus. Então, eu estava passando o aspirador no chão e abri a porta do foyer e fui até lá e eles estavam sentados lá. E eu perguntei, como vocês estão? E eles se levantaram. Eles perguntaram, como é que você está? Eles entraram num círculo assim, e eu estava bem no meio do círculo. E eu falei, como é que vocês estão? Eles disseram, como é que você está indo? Estamos bem. E um deles, um rapaz bem alto, bem grande, e ele ficou olhando para mim. E eu perguntei, eu disse, vocês são nascidos de novo? Veja, eu estou falando com eles dessa forma, sabe? Porque isso aqui não é um só. Porque às vezes talvez um deles tente te intimidar e ficar meio palhaço. Sabe do que eu estou falando? Então, por isso que muitas vezes a gente não testemunha, porque a gente fica preocupado com o que eles vão dizer. Mas eles não se dão conta de que eu estava passando tempo orando no Espírito Santo, orando em línguas. Eu sei que eu não estou sozinho ali. Eu sei que eu tenho um ajudador. Da mesma forma, o mesmo Espírito também ajuda nas nossas enfermidades, quando não sabemos como orar como devemos, mas do próprio Espírito. Então eu sei que eu tenho um ajudador, eu sei que eu tenho um ajudador. Então eu disse, vocês são nascidos de novo. Eles olharam para mim confusos. Então o supervisor, eu acho que ele pensou, eles estão falando com os meus rapazes ali. Eu falei, estou falando com os seus rapazes, você veio parar o carro aqui? Você não está lá do outro lado da rua, não. Você está aqui na igreja. Então, eu falei para eles. Então, o supervisor, ele saiu da caminhonete dele, porque um dos rapazes estava falando. Eu falei, sim, estava falando com os rapazes aqui. Eu perguntei a eles se eles são nascidos de novo. E ele estava tentando mudar a conversa. Eu falei para ele, não, eu não perguntei isso para você. Eu não perguntei, eu vi que ele estava tentando fazer. Eu perguntei para ele se vocês são nascidos de novo. Eu perguntei para os seus rapazes se eles são nascidos de novo. E quando ele viu isso, ele ficou acalmou. Aí depois, eu disse, vocês se importam, vocês não são nascidos de novo, vocês se importam se eu orar com vocês? Eles ficaram de pé, eu estava no meio, no círculo com eles. Então, quando eu orei a oração com eles, eu sempre tenho os folhetos comigo. Eu tinha uns 7 folhetos comigo. E tive que voltar aqui no foyer para pegar outro folheto, ou fita em áudio. Eu estava lá, quando eu estava pronto para ir embora já, eles começaram a dar tchau para mim. Então, eles sabiam qual era o carro que eu estava dirigindo. Então, no dia seguinte, eu estava aqui, igual os meus irmãos estão sentados ali, naquela distância. Eu estava passando de novo o aspirador no chão. Então, de repente, o irmão Bernardo me ligou no rádio e falou, irmão Ledu, ele falou, onde que você está? Eu disse, eu estou no santuário. Ele disse, você pode vir aqui fora? Eu falei, ok. Era cedo de manhã. Então eu falei, ok. Então fui lá fora e ao invés de eu ir por aquelas portas lá, eu andei através do foyer que fui por toda a volta. E quando eu estou caminhando lá por toda essa volta, 2 deles que tinham nascido de novo naquele dia anterior, 2 deles vieram até mim. Lembra que eu te falei sobre o maior? Ele estava olhando para mim? Ele estava olhando para mim. Então, eles vieram andar e um dos rapazes, ele estava com lágrimas descendo pelos olhos. E ele disse, eles são de Louisiana, mas são de
outra parte de Louisiana, então eles trabalham para uma empresa. Nós temos que voltar para casa, mas eu queria te agradecer por ter orado conosco ontem. Tá bem, ali, irmão Bernard viu. Ele disse, eu quero agradecer, obrigado. Pense, Lucas capítulo 17, quando os 10 leprosos foram curados, foram 10, mas apenas um voltou para agradecer. Então, 8, só 2, eram 8 rapazes, mas 2 deles voltaram para agradecer. Depois me abraçaram e eles falaram, obrigado. O irmão Bernard viu. Agora, talvez você a primeira vez ouve eu falar sobre isso, mas às vezes eu sei que Deus usa certas experiências que Ele faz, mas eu não falo algumas experiências. Eu vim aqui no santuário uma vez e o Bernard me seguiu no santuário aqui e ele disse, irmão Ledu, ele disse, quem eram aqueles rapazes? Eu falei, aqueles foram os rapazes que nasceram de novo ontem. Mas eu estou falando isso... Deus, Ele vai te usar no nível que você vai deixar Ele usar você. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Você entende o que eu estou falando? Então, você pensa sobre isso aqui. Agora, eu tenho 10 minutos sobrando aqui. E eu estou falando numa veia de encorajamento. Muitas vezes nós pensamos que só porque vemos as pessoas fazendo as coisas, elas chegaram lá do dia para a noite. Ah, ô Senhor, tem misericórdia. A mesma coisa que eu vejo, quando eu vejo as pessoas aqui semeando. Elas semeando, elas não se dão conta de quanto elas estão me ajudando. Você entende o que eu estou falando? Elas não se dão conta de como elas estão ajudando os filhos de Deus. Porque cada pessoa, se você fica com raiva da semeadura, aí é você. Mas não é todo mundo que... Da mesma forma como eu estou ensinando sobre evangelismo agora, se você não gosta, é só você. Você entende o que eu estou falando? Isso é você, mas você não se dá conta. E eu sei que as pessoas, que à medida que elas semeiam, eu sei que elas não começaram semeando onde elas estão agora. E elas não sabem quanto elas me inspiram para eu aumentar minha semeadura. Então, assim como eu posso dizer que o tanto que eles me inspiram para aumentar minha semeadura, eu posso inspirar alguns de vocês para aumentar o testemunho de vocês, porque todos nós temos tempo. Todos nós não temos tudo acontecendo certinho e lá em cima em nossa vida o tempo todo. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro. Então, assim como alguém pode estar fazendo algo de uma forma, sabe, você fala... a pessoa não começou onde ela está, ela não começou lá. Eu não comecei testemunhando assim, do jeito que eu testemunho hoje, do dia para a noite. Essa Bíblia aqui foi dada a mim pela escola que eu deixei antes de vir trabalhar aqui. Eles me deram essa Bíblia. A razão pela qual eles me deram essa Bíblia é porque eu estava vivendo a Bíblia no campus. Uma escola para a qual eu trabalhei, o diretor nasceu de novo dentro do escritório. Você diz, é por isso que Paulo diz, porque eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Veja, eu sei que o apóstolo fala, quando ele nasceu de novo, ele ficou enterrado na Bíblia. O apóstolo sempre compartilha. Assim como ele falou, ele ficou com a mente, com a cabeça na Bíblia, lendo a Bíblia direto. E eu continuei no testemunhando para as pessoas. Teve um homem com o nome de Anthony Johnson, que trabalhávamos numa escola. E ele me pegou debaixo das asas dele. Eu e ele sentávamos nas manhãs do nosso intervalo e ouvíamos o R.W. Schambach, o irmão Kenneth Hagin, Joyce Meyer. Quando eu primeiro vim para a escola trabalhar, eu nem era nascido de novo, mas ele nunca forçou Jesus em cima de mim, assim como eu não estou forçando o testemunhar em cima de nenhum de vocês. Então, ele
Eu estava tanto debaixo de convicção que quando eu fui para casa, eu falei para minha esposa, eu falei, linda, eu preciso nascer de novo. Eu orei a oração do pecador sozinho, ouvindo o R.W. Schambach. Você sabe de quem eu estou falando. Então, ele me pegou debaixo das asas dele. Na escola, a gente fazia as pessoas nascer de novo. A gente evangelizava para as pessoas. Direto, evangelizava. Esse fogo, eu nunca permiti esse fogo apagar. Deixa eu te falar algo. Alguns de vocês têm o fogo. Não deixa. Esse fogo, ele pode estar lá atrás, mas não deixa ele. Deixa ele ficar forte de novo. E uma vez que você deixa o fogo ficar forte de novo, você nunca vai deixar ele apagar de novo. Às vezes, quando você fala, às vezes as pessoas pensam que você está se gabando. Não, você não está se gabando. A mesma coisa quando se trata de algumas pessoas, quando elas semeiam. Você pensa, eles estão lá fazendo isso. Eles não estão fazendo por nada. Eles estão fazendo porque eles estão recebendo. Não é para se gabar, porque eles estão recebendo. É por isso que eles estão semeando. Ou o Ledu, ele tá lá, ele só quer o nome dele chamado lá. Eu não tô nem aí pro meu nome ser chamado. A Bíblia fala que o que você faz em segredo, Deus te recompensará em aberto. Esse aplicativo do Slack é um time. É maior do que um time dos sonhos. Eu te falo de um time dos sonhos de basquete. Esse é um time sobrenatural. E ele está debaixo da liderança do apóstolo Thompson. Uns 2 meses atrás, eu estava de volta lá no correio e eu estava pegando o correio e saindo lá na caixa do correio e um rapaz, eu falei, como é que você vai? Ele falou, como é que você vai? E ele falou, eu sou membro da igreja de vocês. Bem aí em Darrow, as coisas estão acontecendo aqui. Não pense que não estão acontecendo aqui, estão sim. Ele disse, eu sou membro da igreja de vocês. Mas da forma que ele falou, ele soou um pouco assim, ríspido comigo. A razão pela qual ele soou um pouco ríspido comigo foi porque uns 2 anos atrás, eu havia convidado este homem para vir à igreja. Agora o homem se juntou à igreja, senta bem ali na fileira de trás. Eu passo por ele e nem falo nada para ele. Então ele falou, o que tem de errado com esse homem? Ele me convidou para vir à igreja, eu me juntei à igreja e ele não fala comigo quando eu sou na igreja. O que tem de errado com ele? Eu não sabia que o homem nem estava lá. Ele falou, eu estou frequentando essa igreja há 2 anos. Então, só porque não olhamos para as coisas que são vistas, mas as coisas que não são vistas. Pare de olhar para as coisas que você vê, porque no espírito, na esfera do espírito, as coisas estão acontecendo. Tem uma sacudir acontecendo. Oh, sim, coisas estão acontecendo na esfera do espírito. Por todo mundo, as coisas estão acontecendo nas vidas dessas pessoas e elas podem te testificar. É por isso que elas ficam tão empolgadas quando se trata de conferência, camp meeting e essas conferências. É por isso que eles ficam empolgados. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo nas vidas deles. A empolgação que eles têm, nós precisamos ficar ativados nessa empolgação aqui. Toda vez que você faz algo, sempre vai haver um remanescente. Sempre vai haver um remanescente. Quando se trata de semear, sempre vai ser um remanescente. Quando se trata de testemunhar, vai ser um remanescente. A colheita realmente é muita, mas os trabalhadores são poucos. Por quê? Porque os trabalhadores são poucos. Só porque os trabalhadores são poucos não significa que precisa ser poucas pessoas desta igreja aqui, Word of Life Christian Center. Esses poucos, por quê? Porque outras igrejas talvez não estejam fazendo isso, mas eu não sou parte do pouco lá. Você decida na sua mente que eu não sou parte do pouco lá.
Por quê? Porque não é só porque o apóstolo está me falando para fazer isso, não é só porque o Ledu está falando sobre ministrar, não. O Senhor Jesus Cristo falou para você fazer isso, está escrito em letras vermelhas. Então, quando você diz que você não vai fazer isso, testemunhar, eu não estou brigando com vocês, não. Eu não estou brigando com vocês, não. Eu não estou brigando. Na verdade, eu tenho que me acalmar agora, na conclusão. Eu não estou brigando com vocês, não. Eu amo o ambiente aqui. Eu amo o apóstolo. Eu amo o nosso apóstolo. Eu amo este ministério. Eu amo a minha esposa. Não posso deixá-la de fora. Só porque eu disse que eu a amo, não significa que às vezes a gente bata de cabeça um com o outro. Vocês sabem como é a vida de casado, porque muitas vezes a gente pensa que só porque eu disse que eu te amo, sempre vai ser amável. Porque eu não sou sempre amável às vezes. Agora é hora de parar de pregar. Senhor, obrigado no nome de